Diante das santas armas da cruz, eu adoro as santas chagas de Jesus. Eu adoro o sangue vertido na cruz, que gera conversão, nos conduz à salvação. Oração às santas armas da cruz. Quero te fazer uma pergunta. Por que Jesus Cristo sofreu? Aí todos nós temos uma resposta prontinha, né? Por causa dos nossos pecados. Verdade, Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Isso está em Romanos, capítulo 4, versículo 25. E nesse caso aconteceu dois fatos: morreu e ressuscitou. Então isso vem ensinar para nós que mesmo que estejamos mortos pelo pecado, o Senhor nos ensina que ressuscitaremos, que vamos receber a salvação. E isso vem significar para nós que nós recebemos a salvação todos os dias. Basta arrependermos dos nossos pecados. Eliette, você está falando uma coisa que fala-se todo dia, mas isso é uma coisa importante, é uma coisa fundamental para a nossa vida. Porque a história e a fé, ela formam o mistério pascal. Porque ele morreu por nossos pecados. Por que ele morreu pelos nossos pecados? Porque ele nos amava e ele nos ama o tempo inteiro. Seu amor é eterno. Ele nos amou, por isso entregou a si mesmo, por nós. E hoje, meditando, eu fiquei um longo tempo pensando sobre essa frase. Se fosse para me entregar a minha vida pela vida do Ézio, será que eu teria coragem? Não é? Nós temos uma reserva. Deus não teve reserva com seu filho. O seu filho se entregou por inteiro por causa de nós. Porque nos entregamos pelo nosso irmão até um certo ponto. Porque nós temos uma humanidade egocêntrica. Amou-me e por isso entregou-se por mim. Quanto é bom pensar sobre isso. Existiu um homem, um filho de Deus, que se entregou por causa de mim, para que eu fosse salva, para que eu fosse salvo. E Jesus, ele amou a igreja, por isso ele se entregou por ela. E eu e você? Qual é o nosso grau de entrega pela igreja de Jesus Cristo? O que eu tenho feito pelo Cristo? Eu tenho acolhido o Cristo nu, o Cristo faminto, o Cristo sofredor, o Cristo desvalido? Qual tem sido a minha atitude? Eu acho que a atitude da Eliette é tão pobre, tão pequena. E lá no livro de João vem dizer assim, João 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus inimigos. E vós sois meus amigos. Isso é uma fala de Jesus. Jesus nos chama de amigos. Mesmo na nossa pequenez, na nossa imperfeição, vós sois meus
amigo. Então o Senhor, Ele tem uma fidelidade de amizade para conosco. Ele nos amou porque nos ama. E pronto. Olha o quanto é fácil pensar nisso. Eu amo o Ézio porque eu amo e pronto. Eu amo a Maria, o João, porque eu amo e pronto. Mas aí esse eu amo e amei e está amado, como que é isso? Porque eu preciso de amar outra pessoa da maneira que ela se encontra. Ela está vivendo um momento difícil, eu preciso de amar. Ela está brava comigo, eu preciso de amar. Ela não me compreende, eu preciso de amar. E o amor de Deus, ele é gratuito. Eu não tenho que amar o outro porque ele me ama. Eu tenho que amar ele porque é meu dever de cristão amar o outro da maneira que ele se encontra. Eu gosto de rir muito com os meninos aqui na comunidade, que o ano passado inteiro eu meditei essa frase: amar o irmão da maneira que ele se encontra. É difícil, sim, para todos nós. Porque também temos as nossas rabugices, temos as nossas naturezas fortes, que precisam ser dobradas diante do Cristo crucificado. E sempre lembrar, mas o amor de Deus é gratuito, o meu amor precisa ser gratuito, porque Deus mora dentro de mim, dentro de você, Deus mora na sua casa, na sua família. Porque somente dá de si mesmo a nós. Nisso consiste o amor. O amor, ele é gratuito e somente dá a si mesmo a nós. Dá a si mesmo. Dá às vezes do que eu nem estou tendo em mim, mas é Deus que faz emanar esse amor. Porque nisso consiste o amor. E Jesus, ele sofreu, ele morreu livremente por esse amor. E nós devemos, como cristãos, pensar sempre sobre o Evangelho. O Evangelho é a carta de amor de Deus. O Evangelho é a alegre mensagem do amor de Deus em Jesus. Ele fala para nós com a vida do Cristo, fala do amor. E viver o anúncio desse amor, um amor misericordioso de Deus pelo homem. Tá, mas eu entendo o amor misericordioso de Deus, e a misericórdia que eu preciso ter? Ela precisa ser um exercício na minha vida. E a palavra de Deus, ela ressoa o tempo Deus. Deus nos ama. Deus te ama. Deus é amor. Se olharmos para toda a palavra de Deus, desde o começo da Bíblia até a última página, lá está estampado, ecoando para nós: Deus nos ama. E se Deus nos ama tanto, eu preciso replicar esse amor. E isso não é impossível. A criação, ela é um ato de amor. É o ato de amor, do amor inicial de Deus, pelo homem, por mim, por você. Deus criou o homem e a mulher e os colocou num jardim. Quanto amor, né? Tem tanto lugar na terra para se colocar o homem e a mulher, Deus colocou num belíssimo jardim, onde reinava a harmonia. Que possamos olhar o primeiro ato de amor de Deus, lá da criação, e falar assim: eu vou criar esse amor, eu vou criar esse jardim por onde eu vivo, por onde eu passo. É difícil? É. Mas eu e você somos capazes de fazer da nossa casa, da nossa família, da comunidade a qual habitamos, para rezar,
fazer desse lugar o jardim de Deus, com as nossas gentilezas, com o nosso amor, com o nosso entendimento, com a paz, deixar a paz reinar. Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor, perdoa porque eu matei. Ah, porque zombam de ti e não te consolam, não veem o bem que fizeste por toda a terra, porque não deixa a cruz e larga o sofrer e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito, chama meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome. Não tenho mais dúvidas, és o Filho de Deus. Como essa música e toda a oração, as santas armas à cruz, nos leva, a dizer: vou ficar bem aqui olhando esses olhos de luz, que olham para mim, que se entregam por mim e que humanamente se fecharam por mim. Mas na ressurreição, a misericórdia desses olhos se abrem a cada um de nós para nos perdoar, lavar o pecado. E como a reflexão da oração hoje, com a irmã Eliette, lá quando nós lemos, o Evangelho da Alegria, essa carta de amor que Deus nos deixa da Sagrada Escritura, para ir mostrando os caminhos que lá no início, quando ele vai criando esse jardim, e após a criação ele olhou e viu que tudo era bom. Então Deus se regozijou nele mesmo com a sua criação, por ter feito algo tão bonito. E aí é bom a gente lembrar que somos convidados a ser jardineiros e a meditar o que é que nós estamos semeando, o que é que nós estamos plantando, o que a gente está jogando, a semente no jardim, a semente de flor, por onde a gente passa, ou a gente, na nossa fraqueza humana, nos nossos desejos, na nossa pequenez humana, a gente está lançando a semente de espinhos, de murtas, de tantas coisas, que ao invés de florir no caminho do irmão, a gente vai estar colocando mais tristeza e os espinhos, porque muitas vezes a gente procura validação no mundo que foi incapaz de crucificar o amor. Então, como é que nós estamos vivendo? Como é que eu vivo essa minha vida? Como é que eu estou sendo esse jardineiro, ajudando a cuidar do mundo, da casa comum, que o nosso saudoso Francisco, em memória do primeiro Francisco, que descobriu e que reconheceu Deus na natureza, nos chamou a atenção. A casa comum é a casa minha, é a casa de Eliette, de cada um que estamos aqui, de Derson, de Juliana, de toda a equipe, que nos ajuda
a levar essa palavra a vocês, a levar essa reflexão diante das santas armas à cruz, desse amor livre e espontâneo de Jesus. Essa casa que é minha, que é de todos nós. Então, como é que nós estamos vivendo esse amor, espalhando esse amor? Que nós possamos, então, nos colocar diante desse altar do amor maior infinito, braços abertos, é o que a gente fala, é o que a gente sempre vai chamar a atenção, que enquanto a gente fala para vocês, nós também ouvimos, e que a gente também tem que estar atento. Esse jardim que Deus pede que a gente coloque, porque o jardim ele só vai trazer alegria. E assim também, semeando o Evangelho da alegria, onde cada momento de Jesus, de Deus, com o Espírito Santo, é nos dizer, nós amamos você. Então, Deus nos ama e Ele vive dizendo isso. É só olhar, né, no Evangelho, o Evangelho da alegria, o Evangelho do amor, nesta casa comum. Que hoje a nossa oração às santas armas à cruz seja, né, pedir para Deus, né, para a Trindade Santa, né, me ensina a ser um jardineiro, levando essas flores do Evangelho de Jesus aos irmãos. Pai amado, divino Deus, que és Pai, Filho e Espírito Santo, te pedimos que nos ajude a construir esse reino de amor, esse jardim de amor. Pelo poder das santas armas à cruz, que o inimigo seja afastado, rendido, destruído diante da tua presença. No momento em que teu Filho Jesus bebeu o cálice por nós, na hora em que o coroaram com uma coroa de espinhos agudos, vestiram-lhe um manto vermelho e colocaram em sua mão o cetro da irrisão e lhe bateram. Depois o amarraram em uma coluna e o açoitaram até perder as forças. Colocaram sobre os seus ombros o madeiro da cruz e o fizeram carregar rumo ao Monte Calvário, levando sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados. Deram-lhe vinho misturado com mirra e ele não quis tomar. Foi ajudado por Cirineu. Foi chicoteado com um chicote de 12 pontas desde a flagelação até chegar ao Calvário. Carregou sobre si os ferimentos causados por nós. Subiu ao Monte Calvário em chagas vivas. Foi lançado ao chão sobre a cruz, pregado nela com grandes e rombudos pregos a duros golpes. De suas chagas jorrava o seu sangue. Por fim, suspenderam-no na cruz entre dois ladrões com uma placa escrita: Israelita Nazareno, Rei dos Judeus. Todo transeunte que passava por ali meneava a cabeça. Sortearam sua túnica. Quando teve sede, embeberam uma esponja em uma jarra contendo vinagre, que foi levada à sua boca na ponta de uma vara. Morreu entre dois ladrões e seu lado foi traspassado por uma lança, de onde jorrou sangue e água que escorreu sobre a terra. O véu do templo se rasgou, federam as rochas. Aqueles que estavam mortos receberam a luz divina. Por tudo isso, Pai amado, nós te pedimos a nossa libertação, a nossa cura e a nossa conversão e de toda a nossa família. Invocamos o poder da Santa Cruz que remiu os pecados do mundo sobre as nossas vidas. Envia, Pai amado, teu divino Espírito flamejante com seu fogo abrasador. Faz acontecer o seu cautério sobre as nossas almas, transformando as nossas vidas em vidas de obediência e santidade, e que nossas almas obedeçam somente à sua divina vontade. Pai amado, será com teu poder e com tua salvação cada um de nós que somos teus filhos. Amém. Pelas armas da Santa Cruz somos curados, por suas santas armas somos libertos, pelas armas da Santa Cruz somos salvos. Que todo joelho se dobre diante das armas da Santa Cruz. Amém.